Eu espero que sim. Parabéns a todas as mamães da nossa casa, todas as mulheres guerreiras, edificadoras, todas as mulheres referenciais de Cristo. Parabéns para minha mãe, amo você. Hoje eu quero trazer uma palavra para você no seu coração, amém? Que vem diretamente do trono de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, gostaria de convidar você para que a gente pudéssemos orar e atrair a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu lar, amém? Para que a gente pudesse se desconectar de todas as distrações. Feche seus olhos, ore juntamente comigo, vamos atrair essa presença do Espírito Santo. Pai, nós levantamos a nossa voz e nós clamamos, Jesus, por Tua presença, Pai. Nós clamamos, Jesus, que aonde quer que essa pessoa esteja, que Teu Espírito entre, Pai, na casa dela agora, Jesus, que o Senhor faça morada, que a atmosfera possa ser transformada, Jesus, para um ambiente de glória, para um ambiente, Jesus, de vida. Nós declaramos, Pai, que a vida possa entrar, Jesus, possa entrar em todos os cômodos da casa dessa família, dessa pessoa, Jesus, e que ela possa ser impactada, Pai. Nós clamamos, Jesus, que a partir dessa live, a partir dessa palavra, pessoas podem serem curadas, pessoas podem serem salvas, pessoas podem serem alcançadas, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Pega a sua Bíblia aí, abre comigo lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, amém? Romanos capítulo 8, se puder estar escrevendo aí as referências que eu for citando no chat, para quem entrar puder acompanhar. E eu já lanço um desafio agora para você, pega o nosso link da nossa live, manda para no mínimo 3 pessoas, amém? Você pode pregar o evangelho do seu celular, meu querido, você pode ganhar vidas no seu celular, é só pegar o link e compartilhar e mandar para a turma. Outro desafio que eu queria lançar para você é que nós temos recebido testemunhos incríveis do que Deus tem feito através dos cultos, das lives. Sabe, tira um print se tiver no celular, tira uma foto aí se tiver no Instagram, marca o Instagram da igreja, compartilha lá no seu story, ou se algum testemunho acontecer com você durante essa palavra, coloca aí embaixo também o seu testemunho, que a gente quer se alegrar com o que Deus está fazendo, amém? Então vamos lá, Romanos 8, versículo de número 1 mesmo, vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, em letra maiúscula, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Sabe, se a gente parar para analisar toda a situação atual que a gente vive, tudo que está acontecendo nesse cenário, e a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise de saúde gravíssima, e decorrente a isso, nós estamos também em uma crise econômica que também é gravíssima, e nós estamos também experimentando de uma crise política, onde há ataques políticos, partidários, de ideologias, e a gente como sociedade, a gente fica desesperado no meio de tudo isso. A gente fica assustado, porque uns dizem que se você sair da sua casa, você vai morrer contraindo o vírus. Aí o outro lado diz que se você só ficar na sua casa, em quarentena, você vai morrer de fome. E a gente fica nesse barco
a gente fica largado à tona e fica assustado. Mas eu aprendi uma coisa e eu tenho percebido alguns pontos disso, que poucas pessoas têm chegado a argumentar e parar para refletir. Sabe, aquilo que em uma guerra, se a gente analisar, a pior arma, aquilo que mais afeta o inimigo é quando se usa uma arma invisível. Quando se usa uma arma que ninguém pode perceber. Uma arma que é sutil, que não é visível aos olhos, ela entra devagar, ela parece ser algo pequeno, que não tem poder, e vai destruindo aos poucos, vai destruindo de dentro. E quando você percebe, você não dá relevância, mas ao partir do tempo, aquilo vai tomando tal proporção que chega ao ponto de destruir um reino, um império inteiro. Uma pequena brecha que acaba gerando e resultando em uma grande destruição. E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero tirar a importância de maneira alguma daquilo que a gente está vivendo, ou eu não quero ser indisplicente e falar que está tudo tranquilo, porque a gente sabe que não é essa a realidade. Mas eu tenho visto que há um mal maior que tem atacado a igreja nesses tempos. E a igreja, eu não digo instituição ou denominação, mas eu digo o corpo de Cristo, digo eu e você. Que é um mal que não está falando nas mídias, é um mal invisível, que talvez você olhe e você fala, não, é normal. Só que isso vai crescendo de tal modo, vai virando uma bola de neve ao ponto que fica insuportável. E que mal é esse? Eu estou falando de uma crise emocional. Eu estou falando das suas emoções, de como você está por dentro, como está o seu coração, como está o seu eu. E é nisso que é o mal menor que o inimigo tem tentado atacar a igreja. Não é só nas finanças, não é só na área da saúde, não é só na política, mas é destruindo o sentimento das pessoas aos poucos. O índice de ansiedade, de depressão tem crescido exageradamente nesses tempos de quarentena. E para reformar isso com dados científicos, saiu um estudo científico no mês passado falando acerca de porcentagens que ocorreram de doenças emocionais durante a epidemia do SARS, que foi um vírus também do corona, mas não o coronavírus, não o Covid-19, mas um vírus antes que também atacava o sistema pulmonar, e eles tiveram que ficar em quarentena por um tempo para vencer essa epidemia, esse vírus do SARS. E eles estudaram e chegaram ao número de que 31% das pessoas que saíram dessa quarentena, elas estavam com depressão. 31% de todas as pessoas que ficaram em isolamento saíram com depressão disso. E 29% das pessoas que estavam em isolamento saíram da quarentena com traumas, com estresse pós-traumático. Fugiu a palavra. Estresse pós-traumático. Que é a mesma coisa que acontece quando um homem acaba de sair da guerra, ou quando alguém perde um parente, quando acontece algo tão trágico que acaba mudando a vida da pessoa dali em diante. Então, cientificamente, nós temos comprovado de que uma quarentena destrói as emoções das pessoas. Porque o ser humano, ele foi criado para ser um ser que se relaciona socialmente. Ele foi criado para ser um ser que se relaciona com Deus. E quando a gente é tirado da gente essa necessidade fisiológica que é conversar, que é ter amizade, que é sair, se divertir, quando é arrancado isso da gente, isso nos destrói emocionalmente. E quando não é isso, aí entra a preocupação econômica, como que eu vou fazer para pagar minhas contas, como que eu vou fazer para sustentar a minha casa, a minha família. Então, o inimigo vai agindo sobre as nossas emoções, e às vezes são coisas tão pequenas que você olhando, você não dá muito valor, porque tem coisas enormes acontecendo no nosso mundo, nossa sociedade,
que às vezes você não acaba dando o valor necessário para essas coisas pequenas, essas pequenas concessões, essas pequenas brechas que vão destruindo a gente por dentro. E o que seria isso? Simplesmente você não conseguir dormir à noite. Quantas pessoas nessa quarentena estão tão ansiosas, tão preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, que não conseguem mais dormir direito, que não conseguem ter uma noite boa de sono, porque fica pensando e vai a madrugada inteira. Outras pessoas que estão com síndrome do pânico e não conseguem sair da sua casa, sair do seu quarto, porque está com medo de pisar fora, tem que passar álcool em gel em 5 segundos na mão, porque está desesperado e vive escravo desse medo. E são pequenas coisas que o inimigo vai fazendo e vai usando, que ele começa a destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso eu, o nosso relacionamento com Deus, aos poucos, sem a gente perceber. Em meio a tanta crise, a arma invisível é a que nos destrói. A arma invisível é aquela que vai nos corroendo por dentro. E isso não tem sido muito falado, isso não tem sido muito divulgado para a gente. Mas eu entendo que como igreja, a nossa responsabilidade maior é trabalhar exatamente nessa área. Por isso que eu trago essa palavra para você nessa noite. Amém? Se você estiver entendendo, se você estiver tomando consciência disso, vai digitando aí no nosso chat, vai falando aí, colocando um amém, um glória a Deus. Então, quando a gente tem noção de tudo isso, sabe? Recentemente a gente foi ministrado por uma palavra de Páscoa, e na palavra a gente trouxe à tona como é tão similar aquilo que eles viveram em Êxodo com o que a gente está vivendo hoje. A praga e você ter que ficar dentro da sua casa, como tem muitas coisas que são iguais, que batem. E a gente fica feliz quando a gente escuta uma mensagem que fala: fora há um espírito de morte que está ceifando as pessoas, mas você que fica na sua casa, fica em paz, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua porta, e mal nenhum pode te afetar. Espírito de morte nenhum pode entrar na sua casa, entrar na sua família, você está protegido pelo sangue do Cordeiro Santo. E uou! Isso é muito bom de se ouvir em meio a tudo isso. E a gente se alegra com isso. E é para a gente se alegrar. O sangue do Cordeiro Santo está no umbral da minha porta, da minha casa, e mal algum entrará na minha tenda. Glória a Deus. Só que há algo muito mais profundo do que isso. Há algo muito mais profundo para nós entendermos nessa passagem. Porque se a gente analisar, sabe, Deus não diz apenas para as famílias estarem dentro de suas casas, passarem o sangue do Cordeiro, que eles estariam protegidos. Mas Deus fala para as famílias através de Moisés que naquela noite seria a última praga. E aquela praga mataria todos os primogênitos. Mas que eles tinham que sacrificar um Cordeiro Santo, inocente, passar o sangue dele nos umbrais, e eles tinham que comer desse cordeiro, e eles tinham que celebrar dentro de suas casas. Então Deus não manda apenas se esconda. A ordenança de Deus não foi essa para o povo. Deus não disse: se escondam do espírito de morte, que vocês vão estar protegidos. Fujam desse espírito, que vocês vão estar protegidos. Mas Deus diz: ei, entre na casa de vocês e celebrem. Deus não manda se esconder, Deus não manda fugir, mas Deus manda celebrar naquela noite. Mas como assim celebrar assim? Fora da sua casa está passando um espírito de morte. Fora da sua casa há luto, há choro. As pessoas estão tristes, há uma crise. Pessoas estão morrendo, mas você dentro da sua casa, você vai celebrar. Essa é a ordenança de Deus, celebre. Mas celebrar por quê, irmão? Qual é o motivo para eu celebrar nisso tudo? O motivo é: você está protegido, e isso já é um ótimo motivo. Sabe, você dentro da sua casa, o sacrifício do Cordeiro Santo, o sangue do Cordeiro, livra você e sua casa. Se isso não é motivo para celebrar, eu não sei o que é mais. Você e sua casa estão protegidos pelo sacrifício de Jesus. E isso é um motivo de nós celebrarmos, de nós comemorarmos.
Outro motivo, porque o cordeiro está em sua mesa, porque você pode experimentar, porque você pode ser cheio desse cordeiro, porque você foi alcançado por esse cordeiro, porque você foi liberto e salvo por esse cordeiro, e isso é um motivo de celebração. Eu estou protegido pelo sacrifício do cordeiro e eu ainda posso me alimentar desse cordeiro. Eu e a minha casa temos esse cordeiro em cima da nossa mesa como alimento. E terceiro motivo para nós celebrarmos, Deus diz àquele povo: ei, vocês vão celebrar, vocês vão comer desse cordeiro e depois estejam prontos para partir. Estejam já com os cintos, com as sandálias, com roupa para vocês viajarem. Porque eu vou tirar vocês do deserto. Porque eu vou tirar vocês desse Egito e vou levar vocês para uma terra prometida. Porque se encerra hoje toda a sua vida escrava, toda a sua vida que estava submetida à escravidão, porque hoje eu vou enviar vocês a uma terra prometida que há leite e mel, uma terra prometida que vocês merecem, uma terra prometida, esse é o seu propósito. E isso é motivo da gente celebrar, de nós celebrarmos, porque Jesus nos alcançou. O sacrifício do Cordeiro nos dá salvação. Ele nos livra da morte. Nós podemos nos alimentar dele. E ele colocou um destino para a minha e para a sua vida. Quando nós não tínhamos sonhos nenhum, quando a gente não tinha para onde ir, a gente não tinha uma perspectiva de futuro nenhuma, Jesus vem e nos aponta um destino. Jesus vem e nos aponta uma promessa. Jesus vem e nos tira da nossa vida escrava, da nossa vida afundada nas trevas, e a gente é transportado dessas trevas para a maravilhosa luz, porque a graça de Cristo nos alcançou e disse para mim e para vocês: saia desse Egito, eu te tiro desse Egito, eu te levo para uma terra prometida, eu vou te levar, eu te coloco um destino, eu te coloco um propósito na sua vida, meu filho, porque você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo dos seus pecados, você não nasceu para ser escravo das suas emoções, você não nasceu para ser escravo, mas você nasceu, meu filho, para caminhar comigo até essa promessa. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, já comece a falar, a interagir aí no nosso chat. Por isso que, conforme nós lemos aqui no nosso texto principal, em Romanos, se a gente pegar o versículo 1, vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que não há motivos para que haja qualquer argumento contra você. Não há condenação contra a sua vida, meu querido. Não há o que possa te fazer estar preso. Não há mais escravidão. Não há mais prisão para você. Porque Jesus, em Cristo Jesus, você foi liberto. Se a gente pegar o versículo 2, vai dizer que a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo, nos libertou dessa lei do pecado e da morte. A gente foi liberto. E ainda vai dizer, se a gente continuar aqui, acerca da mentalidade do Espírito, que aqueles que caminham na mentalidade do Espírito, eles têm uma mentalidade de paz e de vida, e aqueles que têm a mentalidade da carne, têm uma mentalidade de morte. Então, o que eu quero sugerir a você, sabe, se autoanalise como tem sido a sua mentalidade nesses dias, nesse tempo de crise. Será que a sua mentalidade está cheia de morte, está cheia de preocupação, está cheia de medo do que está por vir, medo do que pode acontecer, medo das suas economias, medo da sua saúde, você não consegue dormir à noite e você começa a ficar assustado, preocupado, ou você está com uma mentalidade de vida e de paz? Meu querido, Jesus morreu para você e Ele nos deixou o Consolador. E a mentalidade desse Consolador é uma mentalidade de vida e de paz. Eu profetizo na sua vida que a tua mentalidade seja a mentalidade do Espírito. Que toda mentalidade de morte possa cair por terra em nome de Jesus. E você possa receber uma metanoia, uma transformação na sua mente. Uma mente de vida em nome de Jesus. Então,
nós temos motivos para a gente celebrar. Nós estamos na nossa casa, não nos escondendo, não fugindo, mas nós estamos na nossa casa, estamos celebrando por tudo que o Cordeiro fez. Tudo tem a ver com o Cordeiro. Essa é a realidade. Sabe, não há uma teologia da quarentena, não há uma teologia do corona, não há uma teologia de uma crise política, mas a teologia, o evangelho é único, o evangelho de Jesus. Talvez eu poderia trazer uma mensagem para confortar o seu coração, ou para falar acerca dessa crise, mas a mensagem é uma só, e é Cristo Jesus. É o Cordeiro que morreu para nos salvar. E esse é o evangelho único e verdadeiro. Por isso que nessa noite eu gostaria de pregar acerca do sacrifício de Cristo para nós. Pregar acerca do sacrifício de Jesus. Porque quando eu falo que Jesus veio e nos deu um propósito, uma terra prometida, eu não estou falando de uma vida de prazeres humanos, ou uma vida de conquistas financeiras ou físicas, mas eu estou falando de uma vida eterna. Essa é a terra prometida. A terra prometida que Jesus nos trouxe é o próprio Jesus. A própria promessa é o próprio Cristo. A promessa que Jesus nos disse da terra prometida é a Nova Jerusalém, é a volta de Jesus, é a volta do noivo, é quando Jesus voltar e levar a sua noiva, eu e você, e essa é a promessa. Essa é a terra prometida que emana leite e mel, onde não há tristeza, onde não há preocupação, onde as ruas são de ouro, onde os anjos dançam, onde há louvor dia e noite e dia, onde os anciões lançam suas coroas. Essa é a promessa que eu e você temos, e a gente não pode tirar o nosso olho dela. Sabe, meu querido, há uma casa celestial que já está preparada para mim e para você, e essa é a promessa que o sacrifício do Cordeiro nos deu. Essa é a promessa. Sabe, não é conquistas materiais nessa terra. E eu não estou falando que é pecado você ter, não, de jeito nenhum. Mas eu estou falando que a verdadeira promessa é a morada eterna com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Essa é a promessa que a gente tem que estar focada. Porque quando o nosso coração está em promessas humanas em meio à crise, a nossa fé morre. Quando a gente baseia a nossa fé em coisas materiais em meio a uma crise, a nossa fé morre. Mas a nossa fé tem que estar naquilo que é eterno, na promessa que o noivo nos fez de uma casa celestial. Amém? Então tem tudo a ver com o Cordeiro Santo, com o sacrifício de Jesus por mim e por você. Então eu gostaria de explicar, gostaria de falar um pouco acerca do sacrifício de Cristo. Porque eu entendo que essa é a base do Evangelho, esse é o ponto central da Bíblia, o sacrifício de Jesus por mim e por você. Quando nós não entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós não compreendemos aquilo que o Cordeiro fez para a gente, então no meio do deserto a gente desiste. Quando a gente não compreende o sacrifício do Cordeiro, a gente não suporta em meio ao deserto. Porque até que a promessa venha, meu querido, há um caminho a ser percorrido, há uma trilha a ser percorrida, e há o deserto, e às vezes o sol vai ser intenso, sim, às vezes o frio da noite vai ser muito forte, sim, às vezes a vontade de desistir vai ser grande, sim, às vezes vai ter tantas circunstâncias que vão tentar nos fazer parar e desistir, às vezes parece que a promessa nunca chega e você vai querer voltar para a sua antiga vida. E essa é a grande realidade. Eu posso falar algo romântico, algo bonito, mas não seria a verdade. Tem um deserto sim que a gente tem que passar até alcançarmos a promessa, até que o Senhor venha, até que a gente possa cantar Maranata, até que a gente possa cantar Hosana, até que Jesus venha nos resgatar. Há um longo caminho a ser percorrido, mas há uma notícia boa: em todo esse caminho Deus está conosco. Em todo esse caminho, o Espírito de Deus está nos guiando. Ele está com a gente a cada momento. Mas para isso nós temos que entender. Só sobrevive ao deserto aqueles que compreendem o sacrifício do Cordeiro que tirou eles do Egito.
E por isso não há maneira melhor de compreendermos o sacrifício do Cordeiro, de compreendermos o sacrifício de Jesus naquela cruz, se não for analisando o próprio Cristo naquela cruz. A melhor forma de compreendermos a cruz de Cristo é analisarmos Jesus na cruz. Ao todo da cruz, Jesus ele chega a citar 7 palavras. Em todo momento que Jesus esteve crucificado naquela cruz, ele fala apenas 7 palavras. E essas 7 palavras que Jesus fala resumem o objetivo da cruz e o que a cruz fez por nós. E eu gostaria de falar cada palavra que Jesus cita, lembrando que a crucificação, a passagem da crucificação é citada nos 4 evangelhos. E tem coisas que parecem em um evangelho e não aparecem em outros. Por isso que eu peguei os 4 evangelhos e vou colocar aqui, com sequência, amém? A primeira palavra que Jesus fala naquela cruz está em Lucas 23:34, que Jesus diz: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz é: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. E essa primeira palavra é uma palavra de perdão. Imagina Jesus sendo crucificado, humilhado. Jesus todo dilacerado. Jesus, todo ensanguentado, rasgado, machucado pelos aqueles homens. Sendo humilhado pelas ofensas que aqueles homens lançavam sobre ele. E a primeira palavra que Jesus fala é: Pai, perdoe. Naquela cruz, Jesus olhou para aqueles que crucificaram e ainda disse: perdoe-lhe, Jesus, porque eles não sabem o que fazem. Então a primeira coisa da cruz é que ela nos traz o perdão. Porque Jesus naquela cruz perdoou eu e você. A segunda palavra que Jesus fala naquela cruz está em João 19, do 25 ao 27. Quando Jesus olha para Maria, a sua mãe, ali embaixo, e olha para o discípulo amado e diz: ei, agora ela é sua mãe e agora ele é o seu filho. E isso nos remete a uma palavra de amor, porque Jesus, mesmo naquela situação degradante, ele olha para sua mãe e ele se preocupa com o futuro dela. Você consegue imaginar isso? Jesus sofrendo ainda se preocupa com aqueles que eles amam, como que a mãe dele ficaria depois da sua morte, aonde ela iria morar. Por isso que ele olha para Maria e fala: agora ele é seu filho e ela é sua mãe. Então a segunda coisa que a cruz faz por mim e por você é nos amar. E naquela cruz foi como se Jesus olhasse para Deus e Jesus olhasse para a gente e falasse: agora vocês são filhos de Deus. E Deus, agora você é pai deles também. A terceira palavra de Jesus naquela cruz está citada em Lucas 23:43, que diz: eu lhe garanto, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E essa terceira palavra é uma palavra de salvação. Jesus olha para aquele homem que estava crucificado com ele, e aquele homem, vendo Jesus, reconhece que ele era o Messias e pede perdão e se arrepende dos seus pecados. E Jesus fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, na cruz, Jesus nos perdoa, Jesus nos ama e Jesus nos salva. Esses são os 3 propósitos da cruz de Cristo. Isso foi o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Nos perdoou, nos amou e nos salvou. Foi como se Jesus olhasse para a gente e dissesse: eu lhe garanto que a partir de hoje vocês podem estar comigo no paraíso. Porque o véu foi rasgado e agora a gente tem livre acesso. E a quarta palavra que Jesus fala naquela cruz começa a refletir o que a cruz estava fazendo em Jesus. As 3 primeiras palavras é o que Jesus fez na cruz, o propósito da cruz. E agora em diante, as 4 últimas palavras é o que a cruz estava fazendo com Jesus. E essa palavra é quando Jesus disse em João 19:28, ele diz: tenho sede.
quarta palavra de Jesus na crucificação é: tenho sede. E isso nos mostra a humanidade de Jesus, a fragilidade que ele estava naquela situação, o que nos leva à referência a Filipenses 2, quando Jesus diz que, quando fala que ele se esvaziou-se de si mesmo, de toda a glória. Sabe, a fonte de água viva que é Jesus, que ele diz para a mulher samaritana: quando você beber dessa água que sou eu, você nunca mais terá sede. Na cruz, ele diz estar com sede. Sabe, a própria fonte de água viva, que quem beber não tem sede, está dizendo na cruz que está com sede e precisa de água. Por isso que diz que ele esvaziou-se a si mesmo. E ele diz: eu tenho sede. A quinta palavra de Jesus naquela cruz é quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? Isso vai estar no Evangelho de Mateus 27, 4, 6 e também de Marcos 15, 34. Essa é uma das passagens que são mais enigmáticas. Porque Jesus naquela cruz, o Filho de Deus, fala para o próprio Pai: por que o Senhor me abandonou? E às vezes a gente tem uma interpretação dessa passagem que é porque Jesus estava cheio do pecado, porque ele tomou do próprio cálice da ira de Deus. Mas a grande realidade é que, se você olhar a sua Bíblia, desses dois evangelhos, tanto em Mateus 27, 4, 6, quanto em Marcos 15, 34, você vai ver que antes de falar Deus meu, está no original. Está escrito no original, que é Eloi, Eloi, lama sabachthani. A Bíblia deixa bem explícita o original primeiro, para depois a tradução do que Jesus falou. E o porquê isso? Porque antigamente, quando alguém desejava citar alguma passagem, algumas das escrituras ou das leis, não existia a Bíblia. Eles não tinham como falar: abre em Salmos, capítulo tal, versículo tal. Não existia. Então, quando ele queria citar alguma das leis, era necessário ele falar as primeiras frases dessa lei. E então as pessoas iam se lembrar: ele está falando de tal passagem. Então eles já iam considerar a passagem inteira. Então, quando Jesus diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não está fazendo um desabafo, mas ele está citando uma das leis, ele está citando uma passagem, ele está fazendo referência a uma das escrituras. Quer ver qual escritura que é essa? Pega a sua Bíblia comigo e abre em Salmos 22. Eu abri aqui, acompanha comigo aí, Salmos 22, desde o versículo 1, para a gente ver como Jesus está fazendo referência a essa escritura. Diz: meu Deus, por que me abandonastes? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite não recebo alívio. Esses primeiros 1 e 2 versículos, ele está falando de angústia. Jesus está mostrando a angústia na cruz. Versículo 3: Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Ao versículo 3 ao 5, Jesus começa a refletir acerca da fidelidade de Deus para com o seu povo. Primeiro ele começa angustiado naquela cruz, aí ele começa a lembrar da fidelidade de Deus, aqueles que clamaram a Deus e ele os livrou. Versículo 6: mas eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei. Aqui Jesus está falando
da crucificação, tudo que estava acontecendo, e ele fala, como água me derramei, fazendo alusão quando ele diz, tenho sede, porque eles tinham se derramado, fazendo alusão a Filipenses, quando diz que ele se derramou, se esvaziou-se. Por isso que no versículo 14 diz, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me o pó, à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, Jesus sendo crucificado. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram minha roupa entre si, lançaram sorte das minhas vestes. Jesus está falando que fizeram com as túnicas dele, com a veste dele antes de ser crucificado. Agora no versículo 19 até o fim, Jesus começa a dizer do triunfo na cruz. Os primeiros versículos ele diz da angústia que ele sente na cruz. Depois ele começa a lembrar da fidelidade de Deus para o seu povo. Depois ele começa a descrever o que estava acontecendo com ele na cruz. E agora no 19 ele começa a dizer do triunfo dele na cruz. Ele diz, tu porém Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida, do ataque dos cães. Salve-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, a assembleia te louvarei, louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem cumprirei os meus votos, os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, vida eterna, que todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele, todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão fará do Senhor. E agora no versículo 31 está falando de mim e de você, presta atenção. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Uou, glória a Deus! Sabe, essa passagem reflete e resume a essência da cruz. Jesus angustiado, mas se lembra da fidelidade de Deus, e Jesus sendo humilhado ao ponto de se comparar com um verme. Sabe, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo chega ao nível de se comparar como um verme e dizer, eu sou um verme e eu não sou um homem. Isso nos faz entender ao nível de angústia de Jesus naquela cruz. Por mim e por você, Jesus se tornou um verme. Por mim e por você, pelos nossos pecados, Jesus se compara a um verme. Só que passa e Jesus começa a dizer do triunfo daquela cruz, daquilo que Deus estava fazendo daquela cruz, e ele diz, isso não será em vão, pois Deus vai ouvir o grito de socorro, e por causa disso um povo vai proclamar a Deus pelos grandes feitos, e nós os louvaremos na grande assembleia, nós os louvaremos naquele grande dia, a terra prometida, e nós os louvaremos por esse sacrifício. Aleluia! E antes de Jesus morrer naquela cruz, depois disso ele ainda cita mais duas palavras, ele ainda fala mais duas palavras. A sexta palavra que Jesus fala na crucificação é, está consumado. João 19:30. Está consumado, tetelestai, a sentença está paga, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a última palavra que Jesus diz em sua vida, a última palavra, a sétima palavra que ele diz na cruz é, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim como Deus descansa ao sétimo dia, Jesus, na sétima palavra, ele descansa e ele entrega o seu espírito. Então a cruz se resume nisso. A cruz nos perdoou, a cruz nos amou e a cruz nos salvou.
E a cruz fez Jesus ter sede, se esvaziar. A cruz fez Jesus se referir como um verme, mas acreditar no triunfo. Jesus pagou o preço porque estava consumado e entregou o Espírito dele, porque já tinha cumprido a sua missão. E isso é o sacrifício do Cordeiro. Esse é a essência do Evangelho. É isso que eu e você não podemos nos esquecer em meio ao deserto. Isso que eu e você não podemos nos esquecer, que a graça nos alcançou. Mesmo a gente sendo pecadores e falhos e sujos, Jesus tomou toda essa sujeira sobre si naquela cruz, para que eu e você fomos libertos da escravidão e que a gente pudesse trilhar um caminho rumo a uma terra prometida, rumo à eternidade. Jesus se encheu dos nossos pecados ao ponto da Bíblia dizer que agradou Deus moê-lo. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia está falando que agradou a Deus moer o teu próprio filho. Porque ali estava sendo cumprida a justiça de Deus. Ali estava sendo cumprido o que eu e você merecíamos, sermos moídos por Deus. Mas diz que Jesus tomou o nosso lugar e agradou Deus moer o próprio Filho que era santo. Mas através desse sacrifício que nós pudéssemos sair da escravidão e entrarmos rumo a esse deserto, a terra prometida, até que Jesus venha. E isso que nós não podemos esquecer diante desse tempo que nós estamos vivendo. Sabe, a crise econômica assusta, sim. O vírus assusta, sim. A crise política que a gente está vivendo assusta, sim. Mas nós não podemos esquecer que nós carregamos uma promessa e que nada ao nosso redor, nada exterior pode roubar isso da gente. Podem nos tirar o ouro e a prata, podem nos tirar tudo, mas uma coisa não podem roubar da gente, que é a promessa de uma morada eterna, que é a promessa que naquele grande dia o noivo vem para buscar a noiva. A noivo vem para buscar a noiva. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E essa é a nossa motivação em meio ao deserto. Essa é a nossa motivação em meio à nossa vida cheia de dificuldades. Quando o sol estiver muito forte, quando a água faltar, a nossa motivação é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Isso é a promessa, o propósito das nossas vidas. E em meio a esse deserto, em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, sabe, Jesus entrega algo valioso para a gente. Quando Ele diz: eu tenho que ir, convenha que eu vá, e será melhor para vocês, porque eu vou deixar o Consolador. Vocês não estão sozinhos nesse deserto. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada até a promessa. Eu vos deixo o Consolador. Por isso que em 2 Coríntios 13:14 vai dizer: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Ou seja, Deus Pai, o grande amor. João 3,16, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. A maravilhosa graça de Jesus. A gente pega como Romanos 3,24. Vocês são justificados gratuitamente pela graça, Jesus. E agora o Espírito Santo, Efésios 4,30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, do qual vocês foram selados até a redenção. Então nós temos o grande amor do Deus Pai, a maravilhosa graça do Deus Filho e do Deus Espírito, a amizade profunda. E é isso que nós temos que ter para nós resistirmos a todas as dificuldades da nossa situação atual. A amizade profunda com o Espírito Santo. A amizade profunda com o Consolador. Jesus chama o Consolador com a palavra do original de Paracletos. Essa palavra é dividida, ela é completada por duas palavras diferentes do grego. Uma é para, a para significa estar perto, e a outra é kaleo. Kaleo significa chamado. Então Paracletos significa aquele que foi chamado para estar perto.
E quando Jesus chama o Espírito Santo de Paracletos, ele está falando, ei, ele é aquele que tem um chamado de estar perto de você. Ele é o que foi chamado para estar com você. Ele é aquele que está ao seu lado em meio a esse deserto, quando a vontade de desistir bate, quando o medo da crise bate, quando a ansiedade durante a noite, que você não consegue dormir, bate. É ele que está perto de você, pois ele foi chamado para ter uma amizade profunda com você. E é Ele que vai te direcionar até a promessa, meu querido. Nós temos que ter a mentalidade, conforme nós falamos no início, do Espírito Santo, que é uma mentalidade de paz e vida. De paz e vida. Tudo que nós precisamos nesse momento, nós só vamos suportar se nós estivermos em uma amizade profunda com o Espírito Santo. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar por você, para que você pudesse ser cheio desse Espírito, desse Paracletos, desse que foi chamado para estar perto de você. Eu não sei como estão as suas emoções, eu não sei o que você tem passado em meio a tanta dificuldade, mas eu sei de uma coisa, você tem uma promessa. Você tem uma promessa e você tem um ajudador que vai te levar até ela. Feche teus olhos, meu querido, gostaria de orar por você neste momento. Ô Espírito Santo de Deus, ô Pai, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar, Jesus, que em meio a uma situação tão difícil, Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos lembrar do Teu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, Pai. Aquele sacrifício, Pai, que nos livra do espírito de morte, nos tira a escravidão, Pai, e nos dá uma promessa de uma terra prometida. Muito obrigado por ter deixado o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda em meio a esse deserto até que o Senhor venha, até que alcancemos, Jesus, essa terra prometida, aquele que está com a gente de dia e de noite, Pai. Quando as lágrimas caem, Ele está, Jesus. Quando a vontade de desistir, Ele está, Jesus. E Ele nos alimenta, Pai, Ele nos guia, Jesus. Muito obrigado por esse Espírito, que a nossa mentalidade, Pai, possa ser transformada, Jesus. Que todo pensamento, todas as emoções de morte, de desistência, Pai, de ansiedade, de depressão, Pai, de síndrome do pânico, Jesus, caia por terra, Pai, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se aquele Espírito que ressuscitou Cristo Jesus mora dentro de nós, então há ressurreição dentro de nós, Pai, a vida, e isso é a nossa realidade, Jesus. Isso é a nossa realidade, Pai, que nesses tempos nós podemos cantar juntamente com o Espírito, que o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Que isso seja o nosso cântico, que isso seja a nossa oração, Pai, durante a noite, Pai. Nós podemos ter, Pai, uma amizade profunda com o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, meu querido, se através dessa mensagem, onde nós pregamos tudo que Jesus fez naquela cruz, que Ele nos tirou da escravidão e tudo aquilo que Ele nos ofereceu, tocou você, se tudo que foi pregado aqui, você começou a reconhecer que a sua mentalidade estava muito longe do Espírito Santo, que você está muito longe dele, que foi chamado para estar perto, que você não está vivendo essa amizade profunda, e tudo que Jesus fez naquela cruz por você, você entende que a partir de hoje você precisa tomar uma decisão de segui-lo, uma decisão de sair do Egito e trilhar esse deserto junto com o Espírito Santo para alcançar a promessa. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche teus olhos e repita comigo o que eu falar. Jesus, nessa noite eu reconheço, Pai, que eu nada sou sem você. Nessa noite eu reconheço de tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz, e eu te agradeço por isso. E a partir de hoje eu quero fazer um voto. Eu quero, Jesus, erguer a minha voz e dizer ao mundo inteiro que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor e Salvador. Eu creio no teu sacrifício e eu creio na tua ressurreição. E a partir de hoje, eu quero caminhar lado a lado com o Paracletos, com o Espírito Santo de Deus, até que o Senhor venha.
Aleluia. Aleluia, meu querido. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa mensagem. E lembre-se, por mais que as coisas estão visivelmente caindo, nós temos uma promessa. E nós temos um Espírito para nos guiar nessa promessa. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que você e sua casa seja ricamente abençoado. Acompanhe a nossa programação. Acompanhe a nossa terça-feira que a gente está fazendo live das nossas células. E muito obrigado por nos acompanhar. Que você seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.